Boa tarde, eu sou Jucá, professor Valdemir Jucá. Sou professor de Física do Centro de Ensino Aloísio de Azevedo, em Timon, fazendo a diferença de casa. Meu boa tarde especial aos alunos do primeiro ano tarde. Pois bem, nós estamos discutindo um conteúdo chamado de mecânica. Dentro dessa mecânica, nós estamos com uma subdivisão chamada de cinemática. Nessa cinemática, nós vamos estudar os movimentos. E nós temos uma série de movimentos. Nós temos o movimento uniforme, que é aquele em que a velocidade é constante. Nós temos o movimento uniformemente variado, que é aquele em que a velocidade já varia uniformemente. E ela varia uniformemente por ter uma aceleração que é constante. Nós estamos dando prosseguimento, seguindo no mesmo ritmo e que eu sei que está pesado para alguns, mais pesado para outros, mas eu gostaria de chamar a atenção de que está muito pesado para o professor também, tá certo? Uma produção dessa aula, como essa aqui, nós gastamos, dependendo da aula, 2 a 3 horas. Então, existe todo um rigor na escrita, na fala, na preparação, nos horários. Então, é algo que dá muito trabalho. O professor também está estranhando esse momento. A direção está preocupada, a coordenação, a supervisão, os professores de apoio. Todos nós estamos fazendo um esforço muito grande dentro do nosso alcance, tudo o que for possível, para fazer com que essas aulas cheguem até vocês e que cheguem minimamente com uma qualidade, com um conteúdo, com a maneira racional e responsável. Por isso, tenham paciência, isso vai passar, sairemos mais fortes, insistam, persistam e não desistam. Hoje, nós vamos começar a trabalhar o movimento na vertical. Um movimento na vertical. Me acompanhe. Movimento vertical no vácuo. A queda dos corpos foi um dos primeiros movimentos que despertaram a atenção dos estudiosos. Afinal, que tipo de movimento tem um corpo que cai? Na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles afirmou que os corpos mais pesados caem mais depressa que os corpos mais leves e que a velocidade de queda é proporcional ao peso do corpo. Ou seja, quanto mais pesado o corpo, maior a velocidade. Durante muito tempo, essa afirmação de Aristóteles foi considerada correta, mas durante a Idade Média, alguns estudiosos começaram a questionar a afirmação de Aristóteles, pois a experiência mostrava que a coisa não era tão simples assim. Então veja, tem algo muito importante nesse trabalho aí de Aristóteles. Nós veremos em breve que essa colocação dele não é correta. Mas existe por trás disso algo que é muito importante: a construção do conhecimento. Construir o conhecimento. Observar um fato, tentar analisá-lo. A análise, a conclusão dele é que não foi correta, mas em se dispor a estudar um evento, ele está com isso construindo o conhecimento. E isso é muito importante. Galileu. O primeiro a apresentar uma explicação adequada foi o italiano Galileu Galilei, o qual nasceu na cidade de Pisa, aquela
onde está a famosa torre inclinada. A torre é Pisa, não é Pizza, não. Galileu é considerado o pai da ciência moderna e teremos a oportunidade de mencionar várias realizações suas nas próximas aulas. Nesta aula, vamos comentar apenas o seu estudo da queda dos corpos. Galileu percebeu que a diferença entre o movimento de uma folha aberta e de uma folha amassada estava na resistência do ar. O que é isso? Você pega o seu caderno e arranque duas folhas. Uma delas você amassa e faz uma bola. A outra você deixa normal. É o que ele está se referindo a uma folha aberta e uma folha amassada. E que a diferença nesses movimentos estava justamente na resistência do ar. Continuando. O ar oferece uma resistência ao movimento. E essa resistência depende da área do corpo. A folha aberta tem área bem maior do que a folha amassada. E assim, a folha aberta tem mais dificuldade para cair. Galileu percebeu também que para os objetos pequenos, de formatos esféricos e feitos de material de grande densidade, como ferro, chumbo, cobre, a resistência do ar poderia ser desprezada. Concluiu então que, qual foi a conclusão de Galileu? Quando a resistência do ar pode ser desprezada, todos os corpos caem com aceleração constante, a qual não depende do peso do corpo. É a mesma para todos os corpos. Quer dizer, quando um corpo está caindo, ele vai ganhando velocidade, então a velocidade dele está variando. Se a velocidade dele está variando, é porque está presente uma aceleração. O que está sendo proposto aqui por Galileu é que pode ser um prego, um martelo, ou um tijolo, ou um elefante, que todos os corpos caem com a mesma aceleração, vírgula, se for desprezada a resistência do ar. Queda livre. A queda dos corpos, na ausência de resistência do ar, é chamada de queda livre. Um corpo em queda livre tem uma aceleração constante, chamada aceleração da gravidade, e é representada por G. Próximo da superfície da Terra, a experiência mostra que G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Desculpe, no ao vivo também acontece. Então, um fato que é muito interessante nessa colocação é que a aceleração é constante. O fato de a aceleração ser constante obriga que o movimento de queda livre seja um movimento uniformemente variado, por ter uma aceleração constante. O movimento que foi visto na aula passada, com as mesmas equações, as mesmas definições. Se um corpo cai com aceleração que é constante, ele descreve um movimento uniformemente variado. Então não tem porquê as equações desse movimento de queda livre ser diferente das equações do movimento genérico uniformemente variado. Na realidade, o valor de G depende do local da Terra e também da altitude. Por exemplo, o valor de G, a aceleração da gravidade. Na cidade do Rio de Janeiro, que está no nível do mar, não é o mesmo que na cidade de São Paulo, que está a uma altitude de 700 metros acima do nível do mar. Por enquanto, vamos desprezar essas variações. Que variações? Do G, a aceleração da gravidade, ser maior num lugar do que em outro. E nos exercícios, fazer a aproximação. Que aproximação? Lá em cima lhe foi apresentado o G como sendo 9,8. Nós vamos aproximar, nós vamos
arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando lhe cobrarem qual o valor aproximado, em torno de quanto que é a aceleração da gravidade, você vai responder 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, professor, eu só vejo como sendo 10. Isso é um arredondamento. Isso é um arredondamento. Para facilitar nas contas, na hora da matemática, na hora dos exercícios. Como eu já havia antecipado, como a queda livre é um movimento de aceleração constante, trata-se de um movimento uniformemente variado. E assim podemos usar as equações do movimento uniformemente variado. Se você olhar com calma, nós fizemos aqui algumas alterações que eu particularmente acho desnecessárias. Lá no movimento uniformemente variado, as suas posições, os seus espaços, nós representávamos por S. Aqui, minhas posições, meus espaços, correspondem a alturas. Por isso, eu troquei o S pelo H. Então, esse H é a altura que o móvel se encontra ou que vai se encontrar, que seria o mesmo S do movimento anterior. E veja aí o aparecimento do G. O G está exatamente no local da aceleração. Vejo essa equação do meio, a função horária da velocidade. V igual a V0 mais GT. Na anterior era AT. É uma mudança. Volto a repetir, que eu acho desnecessária. Eu simplesmente troquei o espaço S pela altura H e a aceleração A pela aceleração da gravidade G. E tendo como base essas equações, como é de praxe, como é normal em nossas aulas, eu coloco uma lista de exercícios. É uma quantidade pequena, a grande maioria são simples, tá certo? A grande maioria são simples, é simples, e a quantidade é pequena. Então não me venham depois chorar dizendo que o professor está para matar a gente de tantas questões. Não, eu só tenho colocado 5 questões. 5 questões. Teve hora que eu só coloquei 4. Essas questões você vai anotar, vai resolver e vai nos entregar quando nós retornarmos. Porque com certeza isso vai passar. Isso vai passar. E nós vamos sair dessa crise, eu estou convencido, bem mais fortes do que quando nós entramos, tá certo? E, portanto, eu gostaria de agradecer. Eu sou o professor Valdemir Jucá. Muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo que você disponibilizou para assistir nossa aula, para nos acompanhar. E gostaria de bater palmas para vocês, porque muitos podem dizer que não estão fazendo mais do que a obrigação, mas não é bem assim. Você tem que fazer isso com gosto, com prazer, sabendo que tem que fazer realmente, então você merece palmas. É muito merecido. Vocês merecem. Tenham uma boa tarde e estarei até o final do nosso horário aguardando qualquer colocação da sua parte. Muito obrigado e tenham uma boa tarde.